O salão da mansão Santanês Brito permanecia em um silêncio quase palpável, enquanto todos olhavam fixamente para Lorena e Letícia. O impacto da presença de duas mulheres idênticas era avassalador, provocando expressões de choque e incredulidade nos rostos de cada convidado e membro da família. As crianças, Pedro e Clara, seguravam firmemente a mão de Letícia, confusas e assustadas com a presença daquela estranha que, misteriosamente, parecia uma duplicata de sua própria mãe. Eduardo, com um olhar incrédulo e sombrio, moveu-se lentamente, fixando os olhos nas duas mulheres, como se tentasse encontrar uma explicação. A voz dele saiu pesada, carregada de uma mistura de incredulidade e suspeita. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Lorena, com sua postura sempre altiva e presunçosa, foi a primeira a falar, com o tom de quem não se intimidava por ninguém. Parece que alguém tentou ocupar o meu lugar. Ela lançou um olhar frio para Letícia, enquanto a multidão ao redor observava atônita. Letícia, sentindo-se encurralada, não conseguia encontrar palavras. Sua mente estava em um turbilhão, e as memórias de tudo o que havia vivido ali, das risadas com Clara e Pedro, dos momentos de ternura com Eduardo, passavam como um filme em sua cabeça. Finalmente, Letícia respirou fundo, buscando forças para falar, mas Sofia, que havia sido sua única confidente, interveio com uma voz firme, na tentativa de apaziguar o choque inicial. Antes de julgarem, todos aqui precisam saber de algo. A voz de Sofia carregava um tom de autoridade que fez todos se voltarem para ela. Não foi Letícia quem procurou isso. Lorena desapareceu por conta própria, e quando Letícia apareceu, ela não estava tentando enganar ninguém. Ela estava apenas buscando uma nova chance, algo que ela nunca teve. As palavras de Sofia soavam mais como uma súplica, mas o olhar de Lorena se estreitou, fria e calculista. Eduardo, ainda em estado de choque, balançou a cabeça, tentando compreender. Ele lançou um olhar interrogativo a Letícia, que, por fim, sentiu-se obrigada a falar. Eu não queria tomar o lugar de ninguém. Sua voz estava embargada. Eu não queria mentir para vocês. Eu sei que errei, mas tudo o que eu fiz foi para tentar dar uma chance a mim mesma, e, ao longo do caminho, eu me afeiçoei a todos vocês, principalmente as crianças. Letícia olhou para Clara e Pedro, que seguravam sua mão com os olhos marejados, sentindo medo de perder aquela que, para eles, havia sido a figura materna em quem confiaram. Lorena, impaciente e irritada, interrompeu. Afeição pelas crianças? Você achou que poderia simplesmente me substituir, Letícia? A voz de Lorena cortava o ar como uma lâmina. Você achou que podia ocupar o meu lugar e que ninguém perceberia? A tensão no ar era quase insuportável. Os convidados olhavam de Letícia para Lorena, incapazes de decidir quem estava com a razão. Eduardo parecia travar uma batalha interna enquanto tentava lidar com o fato de que a mulher com quem havia partilhado momentos íntimos, que havia acolhido com carinho, não era quem ele pensava. Mas algo no olhar de Letícia, a sinceridade e a vulnerabilidade que ela demonstrava, pareciam tocar uma parte de seu coração que ele já não conseguia ignorar. Então, ele perguntou. Letícia, Eduardo se aproximou, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Tudo o que vivemos, tudo o que compartilhamos, não significou nada para você? Letícia olhou profundamente nos olhos dele, sua voz trêmula e sincera. Eduardo, eu nunca quis te enganar. Não desta forma. Cada momento foi real para mim. Não importa o que aconteça agora, eu sei que vou carregar esses momentos para sempre. Eu só queria sentir o que era ser amada, sentir o que era ter uma família. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. E, então, inesperadamente, ele voltou-se para Lorena, que, vendo a hesitação do marido, franziu a testa em indignação. Como você pode questionar isso, Eduardo? Lorena ergueu a voz, cheia de raiva. Eu sou a sua esposa. Eu sou a mãe dos seus filhos. Eduardo olhou para ela com um misto de dor e decepção, uma expressão que deixou claro que as atitudes de Lorena o haviam magoado profundamente ao longo dos anos. O comportamento impetuoso, egoísta, e a ausência dela por tanto tempo foram o suficiente para deixar cicatrizes invisíveis. Então, ele falou, a voz sombria e cheia de amargura. Sim, você é minha esposa, mas foi Letícia quem ficou. Foi ela que cuidou dos nossos filhos, que os amou e que os protegeu.
Você não tem ideia de tudo o que ela fez por esta casa e pela nossa família enquanto você estava longe. Lorena riu, uma risada sem alegria. Está defendendo ela agora? A mulher que tentou tomar o meu lugar? Sofia, percebendo a necessidade de encerrar o confronto antes que piorasse, se aproximou. Vamos nos acalmar. Isso não é algo que possamos resolver em uma festa de aniversário. Ela olhou para Eduardo, depois para Lorena e Letícia, com uma seriedade que não permitia objeções. Há crianças aqui, e elas não precisam assistir a isso. Todos na sala sentiram o peso da situação, mas a curiosidade era maior. Cada rosto, cada olhar carregava uma mistura de ansiedade, surpresa e expectativa. O que aconteceria a seguir? Quem Eduardo escolheria agora que sabia a verdade? As crianças, Clara e Pedro, corriam para os braços de Letícia, temendo que ela fosse embora. Eduardo, por outro lado, lançou um último olhar intenso para Letícia, antes de se virar para Lorena, sem saber o que o futuro reservava. A cada passo que dava, ele sentia o coração dividido. A festa, que deveria ser de celebração, havia se transformado em um divisor de águas. E, no final, todos os presentes sabiam que a verdade finalmente havia sido revelada, mas as consequências ainda estavam por vir. A tensão no ar era quase insuportável, mas o silêncio que dominava o ambiente foi quebrado quando Sofia, observando a todos com um olhar firme, decidiu intervir. Acho que todos nós devemos ouvir a verdade completa, disse ela, olhando firmemente para Lorena. Há muito tempo que essa casa sofre com as mentiras e manipulações de alguém. E não estamos falando apenas de Letícia. Lorena ergueu a cabeça com arrogância, mas seus olhos demonstravam algo mais, um nervosismo crescente. A presença de Letícia havia ameaçado mais do que apenas o casamento dela, estava revelando as mentiras e os jogos que Lorena sustentara por tanto tempo. Sofia, que há anos conhecia os segredos da família, sabia de muitos detalhes que a própria família ignorava. Lorena, todos sabemos sobre suas ausências, suas escapadas, sua frieza com as crianças, continuou Sofia, revelando sua indignação. Eduardo pode ter sido cego por amor e lealdade a você, mas há muito tempo você perdeu o respeito por ele e por essa família. Eduardo observava tudo em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele conhecia o lado difícil de Lorena, mas nunca imaginara a extensão de suas traições. Sofia revelou, finalmente, que Lorena mantinha há anos um caso com um dos funcionários da mansão, o mesmo que frequentemente causava desconforto a Letícia desde sua chegada. Diante da revelação, Lorena, ao ver-se encurralada, abandonou qualquer tentativa de dissimulação. Lançou um último olhar gélido e cheio de desprezo para Letícia e Eduardo e declarou, com uma frieza cortante: Eu nunca quis ser dona de casa ou mãe de família. Tudo isso foi apenas um peso, uma obrigação que, para mim, não fazia sentido. Se querem um culpado, culpem vocês mesmos por acreditarem nessa farsa. Ao terminar sua fala, Lorena lançou o pedido de divórcio naquela mesma noite. Não havia mais razões para sustentar a mentira, e, com um último olhar rancoroso, deixou a mansão sem olhar para trás. Com a saída definitiva de Lorena, Eduardo sentiu um peso enorme ser retirado de seus ombros, mas sua mente e coração ainda estavam envolvidos em um turbilhão de emoções. Ele se virou para Letícia, o rosto carregado de um misto de dor e esperança. Aproximando-se dela, Eduardo a observou em silêncio, buscando a verdade nos olhos de Letícia. Letícia, com um olhar humilde e arrependido, respirou fundo antes de dizer: Eduardo, eu sei que tomei uma decisão errada quando entrei nessa casa. Nunca quis enganar você nem ninguém. Tudo o que fiz foi guiada pelo medo, pela necessidade de ter um lugar neste mundo, e, no meio disso tudo, acabei me apaixonando por cada um de vocês. Ela hesitou, as lágrimas brilhando em seus olhos enquanto completava, principalmente por você. Eduardo, ao ouvir as palavras de Letícia, se aproximou lentamente, sentindo a sinceridade e o carinho dela em cada palavra. A dor da traição inicial começava a se dissipar enquanto o amor e o respeito que ele sentia por Letícia ganhavam força. Finalmente, ele pegou as mãos dela e sussurrou: Letícia, não vou dizer que tudo isso é fácil, mas também não posso ignorar tudo que você fez por nós. Você foi a mãe que Clara e Pedro precisaram quando não tinham ninguém. E foi você quem trouxe paz e amor a essa casa. Você me mostrou o que significa amar e ser amado de verdade.
Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Letícia deixou que Eduardo a envolvesse em um abraço caloroso, sentindo que, pela primeira vez, tudo fazia sentido. Naquele abraço, estavam todos os sentimentos que ela havia tentado esconder, o amor que nutrira em segredo e a esperança de que talvez pudesse, finalmente, ter uma vida plena ao lado dele. Alguns meses se passaram. Eduardo e Letícia, ao lado de Clara e Pedro, construíam uma rotina estável e cheia de carinho. As crianças, que sempre demonstraram um apego imenso a Letícia, sentiam-se felizes e seguras com a ideia de que ela permaneceria em suas vidas. Quando finalmente se aproximou o dia do casamento de Letícia e Eduardo, a mansão foi decorada com tons suaves e elegantes, refletindo a paz e o amor que agora preenchiam aquele lugar. A cerimônia era simples, mas repleta de significado, com amigos e familiares próximos para testemunhar o momento. Clara e Pedro eram os mais animados e, como daminha e pajem, acompanharam Letícia até o altar, mostrando com sorrisos radiantes o quanto a amavam. Ao vê-la vestida de branco, Eduardo não conseguiu conter a emoção. Agora, eles começariam juntos um novo capítulo, um que seria construído sobre a verdade, o amor e o perdão. Quando trocaram os votos, suas palavras foram cheias de promessas de amor e companheirismo. Ao final da cerimônia, Eduardo beijou Letícia com toda a paixão e o carinho que ele havia aprendido a sentir por ela, sabendo que, dali em diante, ele tinha ao seu lado a mulher que realmente conquistara seu coração, que escolhera a família e o amor antes de tudo. Após a cerimônia e a noite que simbolizou o novo começo de Letícia e Eduardo, a vida deles foi tomando forma em uma rotina repleta de carinho e afeto. Clara e Pedro, animados com a nova fase da família, pareciam florescer em um ambiente de amor verdadeiro e estabilidade, algo que faltava há muito tempo. Eduardo, por sua vez, percebia diariamente o quanto Letícia, com seu jeito doce e compassivo, era tudo o que ele sempre buscará em uma parceira. Mesmo com a felicidade que preenchia a mansão, Letícia nunca se esqueceu de sua mãe, Dona Marta. Durante os últimos meses, enquanto se aproximava de Eduardo e das crianças, ela manteve contato constante com a cidade natal, preocupada com o estado de saúde da mãe, que ainda passava por dificuldades. Cada notícia sobre Dona Marta era esperada com ansiedade e temor, pois ela sabia que a situação ainda era delicada. No entanto, para sua alegria, aos poucos, as notícias sobre a melhora de sua mãe começaram a chegar. Dona Marta estava respondendo bem ao tratamento, e, após vários exames e consultas, os médicos afirmaram que ela havia dado um passo importante rumo à recuperação. Com a melhora de Dona Marta, Letícia se encheu de esperança e decidiu fazer uma viagem surpresa para visitá-la. Eduardo, compreendendo o significado desse momento para Letícia, incentivou a viagem e ficou feliz em cuidar das crianças enquanto ela estivesse fora. Ele sabia o quanto ela tinha abdicado para assumir o papel de Lorena e o quanto sua alma precisava de um momento com a mãe. Ao chegar à cidadezinha que sempre fora seu lar, Letícia sentiu o coração acelerar. A paisagem familiar, as ruas que tantas vezes havia percorrido e o aroma do campo trouxeram uma nostalgia reconfortante. Ela não vinha como antes, uma jovem trabalhadora lutando por um futuro, mas como uma mulher renovada, pronta para compartilhar com a mãe a nova fase que tanto lhe custará. Quando chegou à pequena casa onde crescerá, Letícia se deparou com a mãe sentada na varanda, com uma expressão tranquila e um leve sorriso no rosto. Dona Marta, com os olhos marejados, mal podia acreditar que a filha estava de volta, e a emoção do reencontro foi instantânea. Elas se abraçaram longamente, deixando que as palavras fossem substituídas por um silêncio que transmitia amor e saudade. Dona Marta, curiosa, queria saber tudo sobre a vida nova de Letícia. Com cuidado, Letícia compartilhou apenas parte da história. Falou sobre como conheceu Eduardo e as crianças e como havia construído um lar que finalmente parecia seu. Dona Marta, sempre observadora, percebeu a transformação no olhar da filha, uma mistura de amor e realização que ela nunca havia visto antes. Minha filha, é bom ver esse brilho nos seus olhos, disse Dona Marta, emocionada. Sempre soube que você tinha algo especial, que o mundo só estava esperando para descobrir. Letícia sorriu, sentindo-se ainda mais fortalecida pela presença e sabedoria da mãe. Sabia que o futuro ainda guardava desafios, mas agora, com a aprovação da mãe e o apoio de Eduardo e das crianças, ela se sentia completa e segura de que tomara a decisão certa. Ao retornar à mansão, Letícia foi recebida com entusiasmo pelas crianças, que mal podiam esperar para contar sobre cada detalhe que viveram em sua ausência.
Eduardo, aguardando um pouco mais afastado, observava com admiração a alegria das crianças e o efeito transformador que Letícia tinha sobre eles. Ao finalmente se aproximar, ele a envolveu em um abraço caloroso. Senti sua falta mais do que imaginava possível, murmurou ele, deixando claro o quanto aquele curto tempo sem ela foi significativo. Letícia sorriu, acariciando o rosto de Eduardo, e, naquele momento, tudo parecia perfeito. Eduardo havia preparado uma surpresa para ela, havia transformado uma das alas da mansão em um ateliê para Letícia, com todas as flores que ela gostava, além de um espaço onde ela pudesse criar arranjos e cuidar das plantas que tanto amava. O gesto era uma forma de mostrar que, além de esposa e mãe, Letícia também podia ser ela mesma, mantendo a essência que a fazia tão especial. Cada dia, a conexão entre eles crescia mais, e Letícia se sentia profundamente amada e respeitada. As crianças, que antes ansiavam por carinho e atenção, agora viviam uma infância cheia de afeto e segurança. A presença de Letícia havia restaurado a paz e a harmonia que todos tanto precisavam. Após algumas semanas, Dona Marta finalmente pôde visitar a mansão, e a emoção tomou conta de todos. Clara e Pedro, animados com a presença da avó, a envolveram com carinho, enquanto Eduardo a recebia com respeito e gratidão. Para Letícia, ver sua mãe ali, acolhida por sua nova família, era a realização de um sonho que parecia improvável. Durante a visita, Dona Marta observou com atenção a nova vida de Letícia, sentindo-se emocionada e orgulhosa ao ver a paz e o amor que agora preenchiam a vida da filha. Para Letícia, aquele momento era a consagração de sua jornada, era o fim de um ciclo doloroso e o início de uma vida plena e realizada ao lado das pessoas que ela mais amava. E assim, em meio a novos sonhos, esperanças e a força do amor, Letícia e Eduardo, junto a Clara, Pedro e Dona Marta, davam início a uma vida onde o passado doloroso era apenas uma lembrança distante. Essa era a vida que Letícia sempre sonhou, e ela sabia que, finalmente, poderia viver em paz, cercada pelo amor verdadeiro e pela família que construíra com esforço e dedicação.